Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus, e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Repita comigo: glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Amém? Vamos assentar, queridos. Sentem atenciosos à palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui essa água. Esse capítulo 12, como vimos no início, começa com Jesus sendo ungido por Maria, irmã de Lázaro, versículos 1 ao versículo 11, com um perfume caríssimo, e de Jesus que ela o faz em preparação para a sepultura, para a sua morte. Em seguida, o texto subsequente, de 12 a 19, fala da ovação do povo na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do 20 ao 22, fala do interesse dos gregos em conversar consigo, com Jesus. E do 23 ao 33, Jesus faz um discurso a respeito do propósito salvífico do Pai. E do 34 ao 50, ele fala da manifestação da incredulidade do povo. E o centro desse texto, ou talvez o ponto mais essencial, pelo menos nesta noite, na nossa avaliação, é a lógica de Jesus em relação à glória de Deus. Jesus nos dá uma compreensão, uma percepção do que seja a glória da qual ele será investido, daqui a alguns momentos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Ele diz no versículo 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E talvez, meus queridos, se nós não lêssemos o resto do texto, ou se nós não tivéssemos acesso a ele, nós imaginaríamos que Jesus está se referindo a um momento em que ele, em relação aos outros, é ovacionado, é levantado, é colocado em evidência, não como alguém odiado, mas como alguém querido, como alguém a quem o povo ama efetivamente, e fará de tudo para estar ao lado dele e glorificá-lo. Mas essa não é aquilo que parece ser glória, a ovação do povo. O povo quer, o chama de rei dos judeus, rei de Israel. Aquilo que parece ser glória, o interesse dos gregos em encontrá-lo e conversar com ele, não é glória. Não é glória. Mas aquilo que não parece ser glória, o desperdício do perfume, como alega o nosso glorioso ou não glorioso Judas, ou o grão de trigo que tem que cair na terra e morrer, ou o fato de ser necessário perder a vida para ganhá-la novamente, isto sim é glória. Isto sim é glória no texto. Se você ler esse texto em casa, você vai chegar a essa conclusão. Jesus está dizendo que o caminho para a glória é um caminho para a morte. Um caminho para a glória é um caminho para o sofrimento. O caminho para a glória é um caminho para o sacrifício. E por que isso se seria glória, se nós vemos todas essas coisas como males, como situações adversas que não queremos enfrentar? Por que isso é glória para Jesus
Glória para Deus. Primeiro, porque este ato, o caminho para a cruz, ou o caminho para a glória, é a consolidação, é a consumação do plano de salvação que fora elaborado ou planejado desde a fundação do mundo. Jesus está se referindo a um evento, meus irmãos, que foi planejado na eternidade, dizem os teólogos, passada, num tempo que nós não podemos imaginar qual seja. Jesus está dizendo que este momento é o ápice de tudo aquilo que Deus planejou, no sentido de redimir o homem, de salvar o homem. Aquilo que muitos anos atrás, ainda no Éden, fora dito a Adão e Eva, aquela promessa de Gênesis 3,15, agora estará se cumprindo. Toda a ação de Deus se volta para salvar o homem, para prover o meio para a salvação do homem. Então a morte, o caminho para a morte é um caminho de glória, porque é o caminho que o próprio Deus estabeleceu pela sua vontade, para que o seu filho trilhe, passe por ele, caminhe por ele, chegue ao objetivo final, que é a morte. Sacrifício e morte são glória, porque é a ação deliberada de Deus no sentido de salvar o homem e a mulher, e o jovem, e o adolescente, e todo aquele que crer. E Deus trabalha por isso. 5.000 anos depois da promessa do Éden, grosso modo vamos dizer assim, Jesus está prestes a cumprir o objetivo final, a morte, que é a glória de Deus. O sacrifício de então é o ápice, o sacrifício de Cristo então é o ápice da história, é o evento mais importante, não é evento que se compare, que se iguale a ele, Abner, porque o sacrifício de Cristo é o meio pelo qual, o único meio pelo qual o projeto de redenção de Deus pode ser cumprido, pode ser consolidado. Não há outra forma. Jesus mesmo disse, olha, eu queria que houvesse um segundo caminho, um plano B, uma segunda alternativa, mas não há, eu vim para isso, eu vim para cumprir essa missão. Mas, meus irmãos, o texto nos traz então algumas implicações da glória de Cristo, ou do sacrifício da morte de Cristo. Ele nos traz algumas implicações, e eu quero falar sobre algumas implicações aqui que talvez sejam implicações negativas, ou implicações que a gente não queira ouvir, ou não queira compreender, ou talvez até discorde. Pastor, eu discordo do senhor, não é nada disso. Em primeiro lugar, a glória de Cristo implica na morte do Redentor, ao invés da glória dada pelos homens. No texto há duas tentativas de conduzir Jesus a um caminho que não é o caminho que ele deve seguir. Há duas manifestações prévias de uma possível glória do mundo que poderia levar Jesus a concluir e a dizer, olha, é possível sim haver glória a Deus sem o sacrifício na cruz. Poderia, mas Jesus não faz. Há duas. Na primeira, os judeus o chamam de rei de Israel. Versículo 13, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Jesus poderia dizer, está vendo Deus? Olha aí, isso é que é glória. O coração deles está convertido. Depois vem os gregos, que querem conhecer Jesus, que querem ter um encontro com Ele. Versículo 20 a 22, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, então André e Filipe disseram a Jesus. Há, então, tentativas no texto de apresentar um caminho alternativo, um caminho de glória, entre aspas, a Jesus, um caminho que pudesse afastá-lo ou distanciá-lo daquele objetivo. Meus irmãos, a glória de Cristo implica na morte, no sacrifício de um Redentor. É preciso que alguém morra, é preciso que um sangue seja derramado para que a glória de Deus se manifeste em sua plenitude no meio de homens maus e perversos como nós.
Não há glória de Deus em nosso meio, senão pela ação do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos transforma em homens e mulheres santos, capazes de chegar diante de Deus de coração limpo e dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não há glória sem sacrifício. Jesus sabe disso. Jesus não vai se encaminhar pelas sugestões humanas de que é possível um homem ou uma mulher glorificar a Deus. Ele sabe que a glória a Deus tem como pressuposto a justiça de Deus imputada ao homem e à mulher, que só é possível através do sangue dele que é derramado na cruz. Eu ficaria alegre por isso, querido, porque você recebeu a justiça de Cristo, porque ela foi dada a você sem que você fizesse nada por merecê-la. Você está justificado em Cristo, porque Deus assim aprove realizar na sua vida. Glória a Deus. Paulo vai demonstrar isso. Cristo abre mão da sua glória, não para receber a glória do mundo, mas para se submeter ao juízo de seu Pai, mesmo sem merecer tal desonra. Ele diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. E este é um caminho que nós não queremos trilhar. O caminho de glória para nós, o caminho de glória para o evangelho de hoje, é o caminho em que nós estamos bem, que nós temos dinheiro, que as coisas estão dando certo, que nós temos carro, casas. Não que isso seja ruim, isso é bom, mas nós não podemos resumir a glória de Deus em feitos terrenos na nossa vida. A glória de Deus transcende isso. A glória de Deus é muito mais do que isso. A glória de Deus pressupõe a entrega, o serviço, pressupõe nós nos colocarmos debaixo da mão de Deus e servi-lo a despeito das dificuldades e das lutas que se apresentam. Nós não queremos humilhação como Cristo quis, e diz o texto que ele se regozijou em poder realizar a vontade do seu Pai. Nós queremos é reconhecimento. Nós não queremos servir, nós queremos é ser servidos. Nós estudamos hoje de manhã a nossa lição e vimos como nós somos. Aquele é o retrato de que nós somos, e alguém aqui disse que a lição hoje foi uma lição de arrebentar, mais ou menos assim, porque ali Paulo disse exatamente o que nós somos. Querido, Jesus abre mão da glória do mundo, que o vê apenas como um líder, como um revolucionário, como alguém que é capaz de resolver os seus problemas imediatos, apenas como um herói. Jesus é mais do que isso. Ele pode até ser isso, mas Jesus é mais do que isso. Ele é o Redentor, e somente vendo-o assim, crendo nele assim, servindo assim, estaremos aptos a dar-lhe glória. A glória de Jesus pressupõe a morte do Redentor. Queridos, morte é glória para Cristo. Ninguém vai exigir que você entregue a sua vida por outro, pelo menos não neste momento. Mas a morte é um evento essencial no plano da redenção, no plano da salvação. Em segundo lugar, e agora eu vou começar a apertar, a glória de Cristo implica na perdição de homens pela incredulidade. Versículo 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Parece estranha essa assertiva, mas a condenação do ímpio também é uma implicação da glória de Cristo. Queridos, não há glória de Cristo sem condenação de pecadores. Não há glória de Cristo. A glória de Cristo não é plena apenas pela salvação de homens maus. Ela é completada, ou ela é plena como elemento que eleva a sua justiça. Mas ela é plena e ela é completa também pela perdição de homens. Pela perdição de homens. E aqui nós temos que dar graças a Deus, porque a profecia de Isaías não nos alcançou.
não nos alcançou. Por algum motivo, por alguma graça, por alguma bondade de Deus, o juízo de Deus que está sobre muitos homens que ouvem o Evangelho, mas são capazes de compreender, que veem, mas não enxergam. Esse juízo não está sobre nós. Graças a Deus nós vimos, ouvimos e cremos. Graças a Deus nós estamos aqui crendo em Jesus, não como um herói, não como um revolucionário, mas como nosso Salvador único, nosso Redentor. Mas o texto continua, é um elemento que enleva a justiça de Deus, tanto a salvação como a perdição. Honra e glória pelos pecadores redimidos, que confiados na justiça de Cristo e nos seus méritos, são alcançados por Deus e são salvos, mas também honra e glória pelos ímpios perdidos, que confiados em si mesmo e no valor dos seus atos, são condenados e lançados para distante de Deus. Meus irmãos, é triste, mas a glória de Deus pressupõe que homens sejam lançados no inferno. É isso que o texto está nos dizendo. Não apenas um ambiente de glória e honra na Nova Jerusalém, para aqueles que confiam em Deus, mas um ambiente de dores e de aflições no lago de fogo e enxofre para os incrédulos. Há essas duas condições finais de sobrevivência do homem, e todas as duas são para a glória de Deus, para que a justiça de Deus, santa, completa, perfeita, seja exaltada e glorificada por cada um dos seus filhos, por todo sempre, para que aqueles que lá estiverem, longe de Deus, tenham consciência de que estão ali, porque rejeitaram a Deus, a sua graça, a sua justiça, o seu Filho amado, o seu Cristo, e por isso se perdem. Meus irmãos, um Deus justo não vai admitir que o ímpio prevaleça e continue caminhando nos seus pecados. Não vai. Glória a Jesus. Como um espírito de engano que avança sobre o coração dos homens, fazendo com que mesmo vendo não consigam enxergar. Este também, meu querido e minha querida, é um ato divino, é um ato de Deus. Oxalá, meu caro, minha cara, nós não sejamos pegos como incrédulos, como gente que está ouvindo, que está vendo, que está percebendo, mas que não consegue crer. Oxalá, meu caro, o nosso coração, nele brote fé, todos os dias, todos os instantes, para que a gente não seja achado em falta, por incredulidade, diante de Deus. Oxalá não entreguemos o nosso coração à vaidade, ao pecado, a ponto de um espírito de engano se apoderar de nós, e nos conduzirmos para um caminho de perdição sem volta, meus irmãos. Oxalá o Espírito Santo nos guarde a nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo, para que professemos a fé em Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida, a despeito das circunstâncias exteriores. Meus irmãos, Deus, Ele atua no coração do homem, mas há um momento que Deus o deixa à sua própria sorte. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Eu me lembro aqui agora do rei Josafá. Vocês se lembram que foi encontrar Acabe para reconquistar uma cidade do rei da Síria. E eles se encontram e ele diz: e aí, Acabe, vamos lá tomar aquela cidade, vamos aproveitar e tomar aquela cidade. E Acabe diz: vamos sim, vamos fazer isso. E Josafá, que era mais crente, né? Às vezes a gente está com alguém que é mais crente, é bom, meus irmãos, você andar com alguém que é mais crente que você, viu? É bom, porque na hora que você pensa que nem, fala: vamos orar? Vamos orar? Não, vamos orar, né? Vamos orar. Então Josafá chama lá então um profeta do Senhor para profetizar aqui para nós, para dizer se a gente pode ir. E Acabe então chama os seus profetas, aqueles que dizem o que o rei quer, e não a profecia que você cantou aqui, Abner. E eles em voz, em coro, não, pode ir,
Pode ir que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Deus está com você, Deus vai dar a vitória. E Josafá, que ainda é um pouquinho crente, tem algum discernimento, diz assim: rapaz, mas é muita coincidência, 400 dizendo a mesma coisa, ninguém dizendo nada, não tem mais algum? Ele diz: tem sim, tem um tal de Micaías, mas ele só fala mal de mim, ele só fala contra mim, não tem jeito dele falar bem de mim. Mas, rei, chama ele lá, vamos. Chega o Micaías. Micaías então faz uma profecia debochada, e ele diz, não disse para você que ele era debochado, que ele só fala mal contra mim? E ele falou: tá bom, então eu vou falar o que Deus me mostrou, vou dizer o que Deus me mostrou, eu até anotei aqui. Então disse ele: ouve pois a palavra do Senhor. Olha só esse texto, meus irmãos. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, onde ele sempre está, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor Deus: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? Ou seja, quem vai fazer Acabe morrer, porque eu quero que ele morra. E dizia dessa maneira, e de outra, então saiu um espírito, que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? É interessante esses diálogos no céu, né? Com o quê? Como se Deus não soubesse. E disse ele: eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Esse é um retrato, irmãos, daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que se afastam de Deus e querem levar a vida cristã, ou querem conduzir os seus caminhos segundo os seus próprios deleites, aqueles que querem vir à igreja para ouvir aquelas palavras que fazem um massageio no seu ego, para que você saia daqui sentindo bem. Não que isso não seja bom, mas eu infelizmente não sei fazer isso, e nem o Oberoni e a maioria aqui não sabe. É o mal daqueles que apenas querem vir aqui para se divertir, ouvir uma palavra que possa fazê-lo sentir mais forte, mais disposto para o dia seguinte, porque a vacina é para o dia seguinte. Aí na segunda ele está bem, na terça ele já está mais ou menos, quando chega no sábado ele já está um lixo de novo, e volta aqui para ouvir outra palavra, para segunda-feira ele está bem, e assim ele vai vivendo. O texto nos diz, tanto o texto de João, quanto o texto de Reis, que Deus faz com que homens maus, incrédulos, homens que o rejeitam, caminhem segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, sejam enganados por espíritos malignos, e muitos estão em igrejas evangélicas, dizendo sim, sim, quando Deus está dizendo não, não. É isso que está acontecendo. O texto de Apocalipse vai nos mostrar que o homem é o último a ser julgado, é o último, vai lá, lê lá, é o último. Primeiro é o anticristo, o falso profeta, Satanás, e por último o homem. Isso ocorre exatamente porque Deus não vai permitir que aqueles que voluntariamente se rebelaram contra a sua palavra saiam ilesos. Não sairão, serão alcançados. A incredulidade que roda este mundo, que enche o coração dos homens, é um ato da glória de Deus, para que aqueles que são pequeninos, aqueles que se submetem à sua vontade, creiam, e para que estes que não creem se tornem inexcusáveis, porque não poderão dizer diante de Deus: eu poderia ter crido. E Deus vai dizer: mas houve pessoas que creram, houve pessoas que acreditaram, que ouviram, não viram, mas creram, e estão agora no ambiente de glória, e você poderá vê-los, e vai glorificar a Deus, porque Deus fez esse ato de bondade com os que creem nele. Meus irmãos, a perdição dos homens é glória para Cristo. Glória para Cristo. Em terceiro lugar, já estou concluindo, a glória de Cristo implica na expulsão do príncipe deste mundo. Versículo 31, Jesus diz: agora, e o juízo é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo.
E Jesus diz que isso é um juízo sobre o mundo. Jesus está dizendo que a vitória final, o seu ato subsequente, a sua morte, a sua ressurreição, é um ato final, um tiro final de Deus sobre o príncipe deste mundo, que faz com que ele seja definitivamente expulso do mundo. E alguém vai dizer, glória a Deus, aleluia, que bom. Mas por que isso é juízo para o mundo, e não bênção para o mundo? Simples. Primeiro temos que entender que o mundo aqui se refere ao sistema mau e perverso, social, político, educacional, midiático, artístico, todos os segmentos da sociedade jazem no maligno, e tem Satanás como seu príncipe. Esta é a realidade do mundo. E por que então a expulsão de Satanás é um juízo sobre o mundo? Primeiro porque ele é o seu príncipe. Ora, o príncipe de uma nação é a pessoa mais importante daquela nação, não é isso, gente? É ou não é? Quem é a pessoa mais importante da Inglaterra? A rainha da Inglaterra. Por isso que ela é protegida, existem guardas, existem sistemas de segurança para protegê-la, porque ela não pode ser tocada, a não ser por Deus. Mas pelos homens ela não pode ser tocada. Ela é a pessoa mais importante daquela nação, e de algumas outras que a tem também como rainha. Então, se Satanás é a pessoa mais importante, retirar Satanás do mundo é um juízo para o mundo, porque os homens o amam, porque os homens adoram servi-lo, porque os homens, preferem a maldade ao invés da bondade, preferem o crime ao invés da lisura, e às vezes até nós, a gente assiste um filme, você já torceu para o bandido em filme? Levanta a mão, seja sincero. Já torceu para o bandido? Tem muita gente, só 3, gente, só 3 aqui já torceram para o bandido em filme. Os homens preferem o crime à lisura, escolhem o engano à verdade. Jesus vai dizer que ele não é só o príncipe, ele é o pai. Ele é o pai. Ele não é só uma autoridade espiritual, ele é uma autoridade familiar nesse contexto. Eles escolhem o engano ao invés da verdade, querem ser servidos ao invés de servir, eles amam a si mesmo ao invés do próximo, eles querem bajulação ao invés de crítica, eles amam ao diabo ao invés de Deus, e o mundo diz, nós queremos Satanás de volta. Nós queremos. Os homens o preferem. Por isso a vitória de Cristo e a expulsão do inspirador, entre aspas, príncipe do mal, é um juízo sobre os homens perversos, que têm o seu ídolo, o seu rei, aquele a quem eles amam, tirado da sua posição de poder. E eles têm que olhar agora e têm que dizer, há alguém que domina sobre todas as coisas, e queiramos nós ou não queiramos, Ele é o vencedor, Ele é o Senhor, Ele é aquele em quem os que creram serão vitoriosos, serão vencedores, e aqueles que rejeitaram estarão perdidos eternamente. Os homens preferem Satanás, e tirá-lo do mundo como seu príncipe é um tiro no coração daqueles que o amam. Vocês já viram como algumas pessoas se encolarizam quando a gente fala de Cristo? Vocês já viram como as pessoas rangem os dentes por saberem que existe salvação e por você falar, eu sou, ou sou salvo em Cristo Jesus? Você já observou, meus queridos e minhas queridas, que os homens se revoltam e se levantam contra Deus? Eles não podem admitir isso, eles preferem a desonra, e é tão óbvio isso, que o passo seguinte, ou os eventos subsequentes, mostram exatamente essa natureza do homem. A rejeição a Cristo é uma prova irrefutável, meus queridos, de que os homens preferem Satanás. Os seus discípulos o abandonam, as pessoas preferem Barrabás, um criminoso terrível, ao invés de Jesus. Os seus irmãos, inclusive, possivelmente até alguns que foram beneficiados pelos seus milagres, são capazes de dizer, crucifica-o.
Mas Jesus nos diz que o príncipe desse mundo está destruído, está destronado. Queiram os homens maus ou não, Jesus é o Rei. Queiram os homens maus ou não, Jesus é o Senhor. Queiram os homens maus ou não, Jesus é quem vai vencer, e Satanás já está vencido, já está lançado no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos sem fim. Gostem os homens ou não, nós diremos que Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A expulsão de Satanás, que os homens tanto amam, é glória para Cristo, é glória para Cristo. Fechando então, meus irmãos, o texto nos traz um contraponto glorioso, é a atitude daquela mulher, e o texto começa com esse evento exatamente para nos dar essa mensagem, para nos dizer que há homens, há mulheres salvas por Deus, que creem em Cristo, que honram ao Cristo, que amam a Cristo, e que servirão a Cristo por toda a sua vida. Diz o versículo 3, então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento. Jesus está na casa do seu amigo Lázaro, que ressuscitaram. Maria então pega aquele vaso com aquele perfume caro, unge os pés de Jesus, e enxuga-os com os seus cabelos. Este ato é censurado por um homem, mas Jesus rejeita essa censura e revela a verdadeira intenção. Olha, ela faz isso para preparar o meu corpo para o sepultamento, para a morte. O texto de Maria, embora esteja no início e todos os demais textos venham na subsequência, ele é o ápice de todo esse capítulo. Em meio a essa análise caótica, sombria, que estamos fazendo sobre as condições que vemos no texto, porque nós podemos perceber que Deus escolhe e chama pessoas que amam e que honram a Cristo. A morte é um caminho inevitável, meus queridos. Homens pecadores serão condenados e estarão perdidos para a glória de Deus. Satanás, o príncipe deste mundo, está expulso, mas ainda influencia o coração de muita gente para se afastar de Deus, para não crer no Evangelho. E Deus, na sua graça bendita e no seu amor e na sua soberania, faz com que homens sigam cegos, sem conseguir ver o Evangelho, caminhando para a perdição também para a sua glória. Mas em meio a tudo isso, há uma mulher bendita do Senhor, uma mulher simples, que é capaz de servir e de entregar a Jesus aquilo que ela tem de mais precioso, que é um perfume, um nardo preciosíssimo. Ela é capaz de tirar da sua despensa um valor dos seus bens, algo que eles tinham de precioso, um perfume que valia muito dinheiro e que poderia ser útil para muitas necessidades, mas ela é capaz de tirar aquilo da sua despensa, trazer para a sala, despejar nos pés de Jesus, enxugar-lhes com os seus cabelos. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. O ato dessa mulher nos leva a pensar que nós estamos em que grupo? Dos que amam mais o dinheiro, como Judas? Ou estamos no grupo daqueles que querem Jesus apenas para resolver os seus problemas imediatos, como os judeus que imaginavam que ele seria o libertador do cativeiro romano? Nós estamos no grupo daqueles que apreciam as belas palavras de Jesus, como os gregos, com a sua filosofia estruturada, ao ouvirem aquelas palavras benditas, belas, de amor, de caridade, querem falar com Jesus, querem levar Jesus para o seu meio, para que ele se assente à sua roda e continue a dizer e a falar, e eles falarem: ah, que linda essa mensagem, que palavra bendita, que palavra maravilhosa. Não é isso que Deus deseja de nós, ou daqueles que preferem o bem ao mal, como seguidores do príncipe deste mundo, ou daqueles que adoram em espírito e em verdade, como Maria
e sua oferta preciosa. Meus irmãos, apesar do quadro sombrio, há sim um meio, há sim um jeito para que as pessoas sejam salvas, sejam alcançadas por Cristo. É possível sim você, eu, cada um de nós, pessoas imperfeitas, vir a este lugar, a esta igreja, levantar o nosso braço, as nossas mãos, os nossos braços para cima e adorar verdadeiramente um Deus glorioso que nos salvou, que nos livrou de todos os pecados. É possível sim nós nos oferecermos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. É possível sim nós oferecermos uma adoração que chame a atenção de Deus, que Ele olhe para o céu e diga: não censure esta mulher, o que ela está fazendo é um ato perfeito de adoração ao meu nome. É possível sim, através de Jesus Cristo, cada um de nós adorarmos o seu nome. O ato de Maria, queridos, é uma mensagem gloriosa do poder salvador de Cristo para aqueles que creem na sua palavra. Qual grupo nós estamos? Que grupo nós estamos participando? Qual o caminho nós escolhemos? O caminho daqueles ou daquela que adora a Jesus em sinceridade, ou o caminho dos incrédulos, dos que estão na igreja, que ouvem a palavra, mas não creem naquilo que é pregado, que ouvem a palavra e vão embora porque preferem ouvir palavras mais agradáveis. Esse é um grande desafio para nós nesses dias. O que pregar? Alguém vai dizer: pregue o que funciona, pregue o que dá certo, pregue o que faça as pessoas vir. E nós diremos: mas o que dá certo, o que faz as pessoas virem, o que toca e transforma o coração do homem, é isso mesmo? E talvez nós não vamos ouvir um sim, vamos ouvir um não. A verdadeira adoração é o maior ato de glorificação a Cristo. E nós queremos concluir essa mensagem dizendo exatamente isso, que em meio a todo esse caos que nós vivenciamos, em meio a toda essa dificuldade que nós vivenciamos, em meio à luta que nós passamos no nosso trabalho, vivendo, estando ao lado, junto de pessoas incrédulas, que apesar de verem a sua vida, apesar de ouvirem as suas palavras, não querem, não desejam crer, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Na sua casa, junto com o seu familiar, com o seu parente, que vê você e sabe a transformação que Cristo fez no seu coração, não é capaz, não quer crer na palavra de Deus. Oremos por essas pessoas, para que um espírito de engano não domine os seus corações, para que a luz do Evangelho resplandeça e clareie a sua visão, o seu entendimento, para que ele creia em Cristo, assim como eu e você cremos. Amém, queridos?